Para além do nacionalismo populista, o tradicionalismo católico em França, por Frédéric Montaigne. Na última década, desde os ciclos eleitorais dos anos 2010, o ressurgimento da religião em temáticas políticas ganhou notoriedade na Europa, em fenômeno simbolizado pelo surgimento de movimentos e partidos questionadores do consenso liberal europeu. Tendências eurocéticas, nacionalistas e conservadoras introduziram conceitos e debates sobre identidade, imigração, democracia, soberania nacional, entre outros temas. Atualmente, muitos desses grupos que ganharam expressão popular e eleitoral se condensam no plano político da União Europeia, no grupo dos conservadores e reformistas europeus e no grupo Identidade e Democracia. Esses movimentos têm sido classificados como populistas ou pertencentes a uma tendência nacional conservadora. O termo populista, no contexto europeu, remete a políticas econômicas protecionistas e trabalhistas e uma ênfase em questões do dia a dia, como a burocracia do bloco europeu, dos problemas sociais derivados da imigração em massa, de questões como desemprego e a estagnação econômica em âmbito doméstico e regional, além de uma oposição cerrada às políticas de Bruxelas, dos órgãos burocráticos da União Europeia. Complementarmente, a tendência do nacional-conservadorismo, ou conservadorismo nacional, é uma diferenciação clara em relação aos partidos europeus tradicionais de centro-direita, chamados historicamente de conservadores, e que expressam uma posição liberal clássica ou de correntes da democracia cristã. Em contraste, os novos conservadores nacionais enfatizam a questão da soberania e da identidade nacional como mote principal de sua atuação pública, questionando os rumos políticos e sociais da Europa Ocidental e trazendo questões complexas como a globalização, a crise demográfica e suas consequências econômicas e culturais. Na temática da identidade surgem na Europa diversos autores e movimentos político-culturais com projeção ou atuação social relevante. Esses se dividem em dois paradigmas principais. O primeiro paradigma, a associação de uma identidade comum europeia a uma síntese liberal iluminista, tipicamente inglesa, onde valores históricos e religiosos entram como aspectos estéticos e culturais. Essa concepção favorece uma visão de Europa moderna e secular, composta por nações soberanas. E o segundo paradigma é o da associação das identidades nacionais com uma matriz cultural cristã, mais tipicamente acentuada nos países latinos e centro-orientais de maioria católica, mais favorável a uma concepção transnacional de cristandade e relações comunitárias em um contexto católico, mas também ligada a conceitos modernos de soberania e Estado-nação. Em toda a Europa, inclusive na França, essas duas tendências coexistem, embasando por sua vez uma série de tendências internas. O nacionalismo secular, que considera o cristianismo como um dos elementos culturais franceses, parece ser a corrente dominante nessa tendência. A figura simbólica dessa concepção é Charles de Gaulle e o gaullismo. Dentre os movimentos que encampam uma visão secular e culturalista, mas ao mesmo tempo profundamente anti-globalização e de aspectos tradicionalistas sobre o europeísmo, especialmente na França, na Áustria e na Alemanha, destaca-se o movimento identitário, oriundo do pensamento de autores como Alain de Benoist, Dominique Venner, Guillaume Fayet e Renaud Camus, grupo que é denominado de Nouvelle Droite. Nesse contexto, destaca-se também a figura de Jean-Marie Le Pen, herdeiro político de Pierre Pujadet, e sua filha Marine Le Pen, em uma tendência que encampa o republicanismo e a laicidade, mas que advoga um nacionalismo econômico e um protecionismo fronteiriço e uma visão moderna de França enquanto Estado-nação. A questão da religião nesse nacionalismo conservador francês se mostra um tanto marginal, sendo relegada a uma ideia geral de identidade cultural e legado museológico, sendo essa uma perspectiva que relega a prática religiosa a uma questão de foro privado, mas constituinte de um certo patrimônio nacional em suas expressões históricas, materiais e imateriais. Há, no entanto, e esse é o tema central dessa exposição, um elemento mais profundo, que encontra a guarida nessa visão nacional conservadora, mas transcende os elementos políticos mais recentes da história francesa. E se o nacionalismo populista está na superfície, no plano da política eleitoral e das discussões cotidianas, esse elemento representa uma essência que se manifesta desde o coração da terra francesa.
Tal tendência é o tradicionalismo católico, derivado do integrismo católico, dos movimentos históricos contra-revolucionários, contrários à Revolução Francesa e seus desdobramentos no século XIX, do ultramontanismo e do neotomismo do século XIX, além de suas correntes malrasiana, de Charles Maurras, mestreana, de Joseph de Maistre, e bonaldiana, de Louis de Bourbon. Tal tendência representa uma continuidade de setores católicos franceses em grupos monarquistas e comunidades de regiões agrárias. Em termos de projeção social, essa tendência se faz muito presente em manifestações católicas tradicionais, como procissões e peregrinações, as pèlerinages, destacadamente a peregrinação de Chartres, Pèlerinage de Chrétienté, uma peregrinação anual de Notre-Dame de Paris a Notre-Dame de Chartres, que ocorre em torno da festa cristã de Pentecostes, e as peregrinações de Lourdes. Nomes destacados do tradicionalismo católico na atualidade são os de Marion Maréchal Le Pen, uma militante e autora mais voltada para a área da diplomacia e das relações internacionais, além de temas ambientais e culturais, que por acaso é neta de Jean-Marie e sobrinha de Marine. Além dessa jovem, Louis Alphonse de Bourbon, o pretendente legitimista ao trono francês. Além dessas figuras, destaca-se o renascimento da Action Française, um movimento intelectual histórico francês que remonta à Terceira República, e as obras de nomes como Charles Maurras, Maurice Barrès, Léon Daudet e Georges Valois, entre outros, e que tem atraído setores importantes da juventude urbana na França, chegando às manchetes internacionais recentes pelo pitoresco tabefe que um de seus militantes realizou contra Emmanuel Macron durante uma visita do presidente a uma feira em 2021. O elemento central desse pensamento francês é a identificação da religião católica como fundamento profundo da civilização e da nacionalidade no pensamento tradicionalista. A tradição aqui é concebida como princípio estático dinâmico, a base da ação humana e do desenvolvimento da vida social, que fornece um conjunto de valores universais essenciais, elementos ordenadores da moral, da ética, do direito, da estética, etc. Nesse tradicionalismo, há uma concepção pré-moderna de civilização, uma concepção transcendental e espiritualista, mais ou menos providencialista, e que abarca o conceito de nação historicamente moderno como um desenvolvimento comum de unificação em um plano superior de territórios, regiões e identidades regionais. E o elemento unificador deste fator nacional é identificado como os séculos de reinado na história católica ocidental. Na França, o aspecto católico monárquico remete também a uma concepção mediévica e comunitarista da vida social, tradicionalmente agrária e corporativa. Esta identidade encontra um simbolismo profundo na devoção ao Sagrado Coração. O Sagrado Coração é uma devoção ao coração de Jesus Cristo como símbolo do amor divino pelo qual Deus assumiu a natureza humana e deu a vida pelos homens. O renascimento da vida religiosa e a atividade de São Bernardo de Claraval, no século XII, bem como o entusiasmo dos cruzados que regressavam da Terra Santa, deram origem a uma devoção pela paixão de Jesus Cristo, em particular através de práticas em honras das Sagradas Chagas. São Bernardo enfatizava a caridade do coração de Cristo aos homens, deixando-se perfurar. Na França, as visões de Marguerite Marie Alacoque acenderam a devoção, resultando, já no século seguinte, de sua aparição com Luís XVI e os camponeses contra-revolucionários da Vendéia massacrados pela Revolução, onde o emblema do Sacré-Cœur surge como identidade católica profunda, em combate contra as tentativas de demolição da Igreja na França. Um símbolo que se torna carregado junto às roupas, capas e camisas na região do peito, usado por homens e mulheres que advogaram a identidade dos traços da cristandade franco-latina. Mais tarde, passadas as tempestades revolucionárias, os católicos e monárquicos franceses mobilizam-se para criar entre o povo um sentimento de reparação e devoção nacional, o que levaria a uma grande campanha popular para a construção da Basílica do Sacré-Cœur de Montmartre em Paris. A Sociedade de Saint-Vicent-de-Paul uniu a serviço da Igreja e dos mais pobres o mundo orleanista com o mundo legitimista em torno de um projeto de resgate nacional. Desde a relação espiritual dos místicos com Deus, a devoção nacional francesa, passando pela fundação de ordens e igrejas dedicadas ao Sagrado Coração, o Sacré-Cœur se integra numa visão católica da história, identificado com o ideal de uma societas cristiana,
de um mundo sagrado, orientado espiritualmente para as coisas do alto. Tal mística católica, desde a França, inspirará toda uma geração de católicos monárquico-tradicionalistas que, como dizia Barré, dedicaram suas vidas a lutar por grandes coisas, pelas maiores coisas. A história dos santos na Igreja é também acessível pelos lugares sagrados que permanecem como centros de peregrinação e devoção, presenças do divino na vida dos povos. A Basílica do Sagrado Coração, em Montmartre, é um desses lugares místicos de uma enorme real magnanimidade. O nome da colina de Montmartre vem de Mons Martis, Monte de Marte, e de Mons Martyrum, Monte dos Mártires. A igreja de Montmartre, que substituiu os templos romanos, foi erguida em homenagem aos santos mártires Saint-Denis, Rústico e Eleutério, decapitados, segundo a tradição, na colina, que possuem capelas no santuário, no local exato de suas execuções. Na fachada da basílica, aparece Cristo com a inscrição Cor Iesu Sacratíssimo, tende piedade de nós. No interior, há uma escultura representando São Luís IX, brandindo a espada, com uma das mãos e a coroa de espinhos de Cristo com a outra. À direita do rei está Santa Joana d'Arc. Acima do altar aparece São Miguel Arcanjo, em toda a sua magnificência. Essa presença mística, invocada por franceses que vivenciavam uma consciência acerca dos aspectos mais relevantes da história universal, é uma invocação que se torna domínio da nação, que pretende por si restaurar a voz intensa do reino, que na língua francesa é precisamente o mesmo que domínio, royaume, um portal para a eternidade da filha primogênita da Igreja, e a santidade que por esta realidade há de rogar e salvar. A Basílica, fruto da caridade e dos esforços de milhares de católicos, tornou-se um símbolo de uma identidade comum. Posteriormente, no retorno de um contexto de laicismo, a República Francesa chegou a confiscar o terreno da Igreja por diversas vezes. Escritores como Steinlen, Willett, Sarcey e Zola chegaram a pedir a demolição da Basílica. Até mais recentemente, em 2017, setores jacobinos fizeram uma campanha pela demolição, argumentando que a França deveria substituir a devoção ao Sagrado Coração por um memorial da Comuna de Paris. Esse contexto de devoção popular na França, desde meados do século XIX, passa a conviver com o desenvolvimento de correntes intelectuais que discutem essa tradição em um contexto nacional e sua contraposição ao laicismo. Destaca-se o aparecimento da famosa conferência Qu'est-ce qu'une nation, por Ernest Renan, na Sorbonne, em 1882, e o artigo Qu'est-ce que la civilisation, de Charles Maurras, respectivamente, o que é uma nação, de Ernest Renan, e o que é uma civilização, de Maurras. Tais contribuições discutiriam os aspectos culturais na formação histórica da nação francesa e simbolizam o projeto da Action Française, que é político, cultural, geopolítico, social, econômico, educacional, etc., numa síntese entre neotomismo e a escola contra-revolucionária de Mestre e Bonon, feita pela École Maurrasienne. São as ideias de Charles Maurras que ressoam no contexto contemporâneo, como um núcleo consistente de pensamento e cosmovisão dos condados agrários aos setores urbanos na França. No cerne dessas ideias está um antiliberalismo integral, que é econômico, político e cultural. Está também um intenso regionalismo e apego à tradição descentralizada das comunas e pequenas regiões francesas, além de uma visão econômica que sintetiza o antigo corporativismo com o sindicalismo moderno. Para Maurras, cada região deveria manter sua própria cultura e tradições, e elas deveriam ser celebradas e preservadas. Recupera visões sobre identidade nacional e um princípio espiritual organizador, que, inesperadamente, na obra de Maurras, possui uma introdução de método científico positivista em sua teorização. Em Minhas Ideias Políticas, Maurras diz, pela defesa das tradições locais, que a passagem de um nacionalismo jacobino, igualitário e estatista, a um nacionalismo histórico baseado nas diversidades da nação francesa, hostil ao domínio do Estado central. Tendo o capitalismo como um elemento essencialmente tirânico e corruptor, a escola tradicionalista francesa elabora uma crítica de escopo metafísico à modernidade liberal, caracterizando o individualismo e o atomismo da vida contemporânea como suas consequências. Contraposta ao individualismo, a concepção comunitarista de Maurras defendia o corporativismo,
no qual os trabalhadores e empregadores se reuniam em guildas para promover o bem comum, com decisões econômicas tomadas com os interesses da comunidade em mente, e não simplesmente para o benefício de alguns indivíduos ricos. Marat acreditava que o corporativismo não era apenas um sistema econômico, mas também um modo de vida. Ao promover a cooperação e a solidariedade, ajudaria a criar uma sociedade mais harmoniosa e estável. Contrariamente a uma política de massas, aspirava ao desenvolvimento de organismos intermediários não estatais e livremente organizados, voltando o esforço de cada um para o benefício de todos. Esse escopo teórico, como já dissemos, está representado hoje no renascimento da Action Française e na figura de Marion Maréchal. Um artigo na revista liberal francesa Challenger afirma que Marion Maréchal é de fato parte da tradição legitimista e tradicionalista. Ela difere do avô, que acabou por se manter fiel ao deputado pujadista que era, mais populista do que legitimista, e difere também da tia, convertida ao neogaulismo, inventado pelo seu mentor Florian Philippot, num contexto de triangulação da república e do secularismo, com o propósito de captar o eleitorado das classes médias e trabalhadoras, que se consideram abandonadas pelo Partido Socialista e pela Frente de Esquerda. Marion está revivendo a tradição clássica do tradicionalismo francês, que vimos reaparecer na esteira do movimento Manif pour tout do outono de 2012. Marion Maréchal Le Pen está mais próxima da Action Française do que Pierre Poujade, diz Roger Petit em Marion Maréchal Le Pen, La sombre tentation royaliste. O artigo relata também uma reivindicação de uma transcendência nacional baseada no fato religioso católico, identificado com a realeza, e essa união identificada com a dimensão ainda viva, que é o cristianismo francês. Marion e os jovens da Action Française assumem uma vanguarda dos setores populares e dos peregrinos de Chartres, apelando para uma superação das divisões em nome de uma comunidade espiritual, que é nacional, mas sobretudo transnacional, em constante contato com a latinidade, a igreja na Polônia, na Hungria e até mesmo na Rússia, nas Américas, na Ásia, na África, etc. E completa o artigo relatando o ideário destes jovens. Adesão à filosofia realista herdada de Aristóteles e Santo Tomás, rejeição do contratualismo russoniano em favor da submissão à lei natural, deferência à história e à herança de nossos pais, e referências ao pensamento contra-revolucionário de Mestre, Burke e Bonnot. Com Marion Maréchal, estamos verdadeiramente de volta à sala de estar de Marat, longe da livraria e papelaria de Pujadet ou do túmulo de De Gaulle. O franco crescimento dos setores tradicionalistas, em meios católicos, e sua relação continental e global, com o renascimento de perspectivas religiosas de consequências sociais, culturais e políticas, trazem consigo a importância e a atualidade de um estudo profundo acerca dos conceitos e motivações essenciais. Em conclusão, observa-se uma tendência no crescimento por um interesse dos temas apresentados, e um cenário de diminuição da prática religiosa em toda a Europa Ocidental e Central. A renovação desse interesse e de uma identificação religiosa orienta a remobilização de um núcleo remanescente de setores populares que não acompanharam a tendência das últimas décadas, ou até mesmo podem vir a representar uma reversão dessa mesma tendência. Tal estudo orienta uma projeção demográfica na composição religiosa dos países europeus, sendo a França um local de resiliência e continuidade de uma identidade católica.